Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao MB, a melhor comunidade médica do Brasil e futuramente do mundo. Eu me chamo Leonardo Brenner e hoje eu falarei com você sobre o que eu gostaria de ter ouvido antes de começar a minha preparação para fazer residência médica nos Estados Unidos, fazer os steps, o que eu gostaria de ter ouvido de uma pessoa que já passou no Step 1, já fez um estágio nos Estados Unidos, está nesse processo, tá? Então, bora lá. Não tem muitas pessoas que falam isso aqui no YouTube. Eu, pelo menos, não conheço nenhum canal brasileiro que fala sobre esse tipo de coisa de maneira tão aberta e dá essas perspectivas, essas visões. Então, eu acredito que vai ser muito útil para vocês aí que se interessam em USMLE e residência médica nos Estados Unidos, beleza? Então, se inscrevam nesse canal, deixem um like, deixem um comentário com o que vocês acham sobre esse vídeo e também com sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver aqui, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa é que ser médico nos Estados Unidos é um processo muito mais longo que no Brasil. No Brasil, a gente está acostumado a fazer duas provas, uma para entrar na residência, outra para entrar na faculdade, e é isso. É uma avaliação muito mais objetiva, não dá margem para você conhecer a pessoa, conhecer o contexto da pessoa. Nos Estados Unidos não é nem um pouco assim. Apesar de eles avaliarem e darem pontos, muitas vezes, para suas notas, para suas provas, né, provas para fazer residência lá, para revalidar seu diploma, né, os steps, Step 1, Step 2, Step 3, apesar de eles olharem isso, isso não é o que mais importa para você passar em primeiro, segundo, entendeu? Nem existe muito isso de classificação, se não me engano. Aliás, existe, mas não é algo que importa tanto, entendeu? Qual que é o cerne disso? Aliás, eu acredito que sim, tem classificação, mas não é apenas a nota que entra, entendeu? É uma avaliação muito mais holística. Então, eu já falaria para você o seguinte, não é que nem no Brasil a mentalidade do Brasil é o seguinte, fazer um checklist, fazer o mínimo necessário para você atingir os pontos, para conseguir ter mais pontos e fechar aquilo, entendeu? Lá nos Estados Unidos, não. Você tem que fazer basicamente tudo e contar uma história por trás disso. Tá? Essa é a perspectiva que eu enxergo. Então, você contar uma história através das suas pesquisas, contar uma história através da sua liga. Então, se você fez um trabalho voluntário e você mudou a realidade da sua cidade natal, por exemplo, olha, eu fiz um projeto voluntário que eu mudei a neurologia em Ponta Grossa, minha cidade, por exemplo. Imagina se eu fiz isso, entendeu? Isso é algo que pode ser muito bem visto e em comparação com pessoas que apenas fizeram uma liga e essa liga não levou a muita coisa, entendeu? Apenas fez. Então, eu falo isso para vocês, que lá eles avaliam o candidato como um todo, entendeu? O seu personal statement, o que você tem a falar, a sua história, as suas atividades, tudo tem uma pontuação. E além disso, é muito mais longo o processo. Então, você tem o pre-med, então você já faz uma graduação em biologia, em ciências, ou seja, você já começa a vida acadêmica cedo, faz às vezes 4 anos disso, para depois ter um ano, que às vezes pode ser um gap year, para depois começar a faculdade de medicina, mais 4 anos, para depois fazer residência. E a residência lá é muito mais longa. Então, é muito comum a gente ver médicos, ver médicas que são mais velhos. No Brasil, a gente vê pessoas mais jovens. Lá é normal uma pessoa entrar na residência com 30 anos, por exemplo. Entrar na residência, entendeu? Então é normal você ser mais velho. Aqui no Brasil, a gente entra na faculdade muitas vezes com 17 anos. Eu entrei com 17. Já vi pessoas que entraram com 16. Então, é outra vibe, é outro processo, beleza? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar, para ter paciência, que é muito mais longo o processo, beleza? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de ter ouvido. Faça questões. Então, utilize o material que os americanos usam, entendeu? O que os americanos usam? Eles usam praticamente questões e o Anki. Se você utilizar questões e o Anki, você já está muito bem, entendeu? Então, aprenda a usar o Anki da maneira certa, utilize questões e seja objetivo para poder passar nas provas. Eu até fiz um vídeo com dicas para quem quer fazer o STEP. Então, eu já recomendo vocês procurarem aqui no canal. Vou deixar na descrição esse vídeo para vocês verem dicas de quem quer fazer o STEP, tá? Então, especificamente para a prova, tá? Mas eu não vou falar tanto assim de dicas para o STEP, eu vou falar sobre o contexto americano, beleza? Outra coisa que eu gostaria de ter ouvido antes de começar é o seguinte. Você vai se... Apesar de você ser muito bom, por exemplo, você pode publicar vários artigos, ser um aluno muito diferenciado, ter notas muito altas, você ainda assim vai conhecer pessoas muito brilhantes. Então, quanto mais você conhece sobre o processo, mais você vai se sentir pressionado a ser melhor e também vai começar a respeitar mais quem conseguiu chegar lá, entendeu? Então, não é tão simples quanto parece, é muito mais complexo, especialmente para residências que são mais competitivas, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido. Além disso, uma coisa que também importa muito para os Estados Unidos é o seguinte, eles consideram muito o que você faz nos Estados Unidos. Então, fazer estágio, fazer pesquisa com médicos americanos é muito importante, você criar conexões nos Estados Unidos. Então, os americanos eles consideram muito isso. Então, se você faz apenas coisas no Brasil, publica muitos artigos científicos apenas no Brasil,
e quer ir para lá, considere achar pessoas, achar médicos de lá, entendeu? Porque isso que vai te trazer mais resultado, tá? Por exemplo, qual que é a vantagem de você publicar artigos científicos no Brasil? Você consegue criar uma boa network aqui no Brasil e isso você pode exportar para lá, se você tiver um médico que é parceiro de alguém de lá. Mas, pensa na cabeça do americano. Pô, esse cara aqui, ele tá publicando com um médico dos Estados Unidos. Ele tem mais contatos, entendeu? Ele é uma pessoa que já é mais de casa, entre aspas, em compensação com uma pessoa que só publica com pessoas do Brasil, que muitas vezes são desconhecidas. Então, considere isso, tá bom? Considere também fazer conexões nos Estados Unidos. E outra coisa, quanto antes você começar, melhor, tá? Se você está pensando em fazer residências competitivas, você tem que fazer um clerk, tem que fazer estágios nos Estados Unidos. Clerk é um estágio prático, tá? É quase obrigatório você fazer um clerk. Quase porque tem pessoas que não fizeram e conseguiram dar match, conseguiram passar numa residência médica lá. Mas, se você já é formado, você não pode fazer isso, você não pode fazer um clerk. Então você já fica um pouco mais para baixo em compensação com outras pessoas, tá? E isso eu confirmo com um feedback que eu peguei de um indiano que eu conheci no Barrow, que ele falou com vários PDs, Program Directors, e todos eles falaram que eles querem clinical practice nos Estados Unidos. Então, pessoas que fizeram algo nos Estados Unidos. Então, novamente falando para vocês, não é apenas pesquisa, estágios também no internato, várias coisas que você faz, quanto mais você fizer nos Estados Unidos, melhor, porque para eles o que importa é o contexto deles, é o contexto americano, tá? E não tem nada de errado nisso, tá? É simplesmente como as coisas são, tá? Falando aqui para vocês como que as coisas funcionam. O que eu gostaria de ter ouvido também é o seguinte, que é um processo que custa bastante dinheiro, tá? Realmente custa bastante dinheiro. Ir para os Estados Unidos é caro, fazer estágio lá é caro, as provas são caras, então só o Step 1 já é mais de $1.100, porque tem mais umas taxas lá, você tem que fazer em poucas cidades do Brasil, então você vai ter que pegar um avião, pegar um ônibus para ir para lá. Além disso, os estágios, como eu já falei, são caros. Tudo é relativamente caro, entendeu? E é um processo que demora mais tempo. Então tem os seus contras também. Apesar de ser médico nos Estados Unidos é muito bom, tem os seus contras. E esses contras, eles são muito pesados, porque muitas vezes você não vai ter certeza de nada, entendeu? Essa que é a questão. Você não tem certeza que você vai dar match, você não tem certeza que você vai passar, entendeu? Porque realmente não tem como. No Brasil, se você estudar, só depende de você. Se gabaritar a prova, você entra, sacou? Então, assim, claro, no Brasil também tem alguns cenários de entrevista, mas é diferente, entendeu? Nos Estados Unidos é mais entrevista, mais a pessoa, a história. Depende de se alguém te quiser, entendeu? Então as conexões são muito importantes para os Estados Unidos. E isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção porque estão acostumadas com o contexto brasileiro, sacou? Então, eu recomendo que você faça conexões, faça pesquisa com médicos americanos, faça observer, faça clerk. É isso que realmente vai criar aquela foundation para você conseguir ir para lá. E por último, uma coisa muito importante é o seguinte, nada do que você faz é importante, mas tudo que você faz é importante. Como assim, Léo? Olha, se você tem muita publicação científica, isso importa? Sim, mas não é isso que vai realmente te garantir que você entrou, entendeu? Se você tiver muita experiência clínica nos Estados Unidos, isso vai te garantir alguma coisa? Não. Se você tiver vários contatos nos Estados Unidos, isso vai te garantir alguma coisa? Não. Nada garante 100%, entendeu? E é muito individual a visão de cada PD, entendeu? Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que é um caminho um pouco incerto, entendeu? Um pouco incerto. Mas o que você colhe disso é muito profundo, porque veja, você está publicando, você está fazendo Research Fellow, você está fazendo Observer, você está fazendo Clerk, entendeu? Você está se diferenciando. Então, se você apostar no mercado brasileiro, você já vai estar num topo, que as pessoas não estão fazendo isso, entendeu? Porque o foco é diferente. Daí você pode voltar para cá, fazer prova de residência e fazer residência aqui. Putz, deu errado. Mas percebam que você é obrigado a fazer muito, muito mais, entendeu? E quanto mais você vai descobrindo, mais você vai percebendo que está cada vez mais difícil, entendeu? Porque tem pessoas do mundo todo que estão tentando esse processo. Então é um pouco complexo, um pouco diferente, entendeu? E é importante falar isso para vocês. No entanto, é possível, entendeu? É possível. Isso que é o mais interessante, isso que é o mais importante de ser falado. E estando nos Estados Unidos, você tem a capacidade de fazer
algo que no Brasil você não consegue ter financiamento para pesquisa, conseguir ser um pioneiro, ser uma pioneira na sua área, ser uma pessoa que é de ponta, ser de linha, ter tecnologia de ponta, entendeu? Você consegue tratar dos pacientes de uma maneira muito mais tecnológica e isso é uma coisa muito fascinante, entendeu? O que você faz nos Estados Unidos tem o potencial para reverberar no mundo todo. Então, é um preço a se pagar, entendeu? Mas é importante falar para vocês isso, tá? Então, quanto antes você começar, quanto mais contatos você fizer e quanto mais verdadeiro você for na sua história, conseguir contar uma história sólida, maiores são as suas chances, entendeu? E você tem que também entender que, apesar de você fazer várias coisas, também tem pessoas que estão fazendo isso e, no final, a gente não tem muita certeza de nada, entendeu? Mas, afinal, do que a gente tem certeza na vida? Né? Enfim, uma filosofia aí no final do vídeo. Bom, esse eu gostaria de ter ouvido no final antes de começar. Também gostaria de ter ouvido o seguinte, importante falar. É muito importante estar perto de pessoas que estão fazendo o que você está fazendo, tá? Eu não conseguiria ter feito nada do que eu fiz se eu não tivesse amigos que fizeram o que eu fiz, que estão fazendo o que eu estou fazendo, tá? Isso é muito importante de falar. Que em meio a toda essa dificuldade, essa pressão, essa insegurança, estar perto de pessoas que estão no processo de ser médico nos Estados Unidos ajuda muito. Então, fazer parte de uma comunidade, fazer parte da comunidade MB é muito importante, é uma coisa que solidifica o seu dia a dia porque você está perto de pessoas que estão fazendo o que você está fazendo, tá? Então, estar perto de pessoas e também ter mentores, tá? Claro, pode ser um mentor que inicialmente é brasileiro? Sim, pode ser. Mas, claro, escalar para mentores americanos, isso é muito importante, tá? Justamente porque nos Estados Unidos tudo é sobre conexões, tudo é sobre quem você conhece, tá? E é muito importante você estar perto de pessoas e fazer parte de uma comunidade, entendeu? Então, sem dúvida, se eu tivesse acesso a isso antes, seria muito bom para mim. E na comunidade MB, a gente consegue oferecer basicamente tudo. Fazer estágio, fazer pesquisa, fazer o Step 1, tá? Então, por isso que eu recomendo a comunidade MB, tá? E se você quiser conhecer a comunidade, é só clicar nos links aí abaixo que a gente te prepara para tudo. A gente tem aula de Step 1, tem aula de estágios, tem aula de pesquisa científica, tudo que você precisa para começar e também alcançar a sua carreira médica nos Estados Unidos, beleza? Então, é muito importante falar isso para vocês também, tá? Porque senão, claro, né? Aqui é o canal do MB, então preciso falar aqui para vocês sobre aquilo que mudou a minha vida e tem o potencial para mudar a tua vida também, beleza? Então, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e muito boa sorte na sua trajetória para a medicina nos Estados Unidos, tá? É isso que eu gostaria de ter ouvido, estar perto de pessoas, fazer pesquisa científica, fazer estágios nos Estados Unidos e também, né, ser feliz no final com pessoas que são legais e estão no mesmo processo que você. Se inscreva no canal, fique com Deus e bom final de semana. Tamo junto, rapaziada. É nóis.